No vídeo de hoje vamos entender por que as mulheres renunciaram seus espelhos para o altar de bronze. Escrito em Êxodo capítulo 38, no versículo 8. Após descobrir que seu filho José ainda estava vivo, Jacó levou sua família para se estabelecer em Gozém, uma região do Egito. Com o passar do tempo, um novo rei assumiu o poder e, ignorando ou escolhendo não reconhecer tudo o que José havia feito em favor do Egito, ele escravizou os hebreus. Após 430 anos vivendo no Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 40, o eterno Deus libertou os hebreus e os conduziu ao deserto. Esse período de separação foi necessário para que eles se distanciassem das influências das nações vizinhas e também para que se livrassem dos costumes e mentalidade adquirido no Egito. Essa transformação interior foi desafiadora e poder explicar porque sempre que enfrentavam dificuldade, os hebreus reclamavam e desejavam voltar à escravidão, onde encontravam uma falsa sensação de segurança. A convivência prolongada em uma terra idólatra também contribuiu para que fosse fácil construir e adorar bezerros de ouro. Eles estavam familiarizados com os falsos deuses, os deuses egípcios, e embora ainda carregassem as raízes da fé cristã no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, faltava ali um líder e com instrução clara. Êxodo capítulo 2, no versículo 23. Quando o povo de Israel estava isolado no deserto, Deus pôde comunicar-se com eles diretamente por meio de Moisés, seu servo. Ele deu a Moisés instruções claras sobre como o povo deveria se aproximar dele e como deveriam viver em harmonia uns com os outros. Ao deixar o Egito, os israelitas levaram consigo os despojos da terra, incluindo ouro, prata e outros recursos preciosos. Esses materiais foram essenciais para a construção do tabernáculo e seus diversos elementos. O que era o altar de bronze? O altar de bronze era um dos instrumentos centrais para o sacrifício no tabernáculo. Ele era usado como local onde os animais eram oferecidos em sacrifício. Construindo em bronze ou latão, o altar tinha formato quadrado, medindo aproximadamente 7,5 pés de comprimento e largura e 4,5 pés de altura. Cada canto do altar possuía um chifre onde o sacerdote aplicava o sangue dos sacrifícios. Além disso, o altar contava com utensílios específicos para auxiliar os sacerdotes no manejo das ofertas, como panelas, pás, bacia e garfos. O altar era feito de bronze devido sua resistência ao calor necessário para consumir as carcaças dos animais sacrificados. Materiais como o ouro, por sua vez, não suportariam o calor intenso, derretendo durante o processo. No contexto da construção do tabernáculo, cada pessoa recebeu uma função específica na elaboração de seus utensílios. Em Êxodo capítulo 38, versículo 8, encontramos a menção a um grupo especial de mulheres. Mas por que essas mulheres carregavam espelhos? É possível que as mulheres hebreias estivessem influenciadas pelos costumes das mulheres egípcias, que frequentemente carregavam espelhos ao visitarem os templos de seus deuses. Esses objetos refletivos permitiam que elas se vissem a qualquer momento, algo que poderia ser comparado ao hábito moderno de tirar selfies nos dias de hoje. Como os hebreus ainda não tinham rituais religiosos plenamente estabelecidos, pode ser que essas mulheres utilizassem os espelhos de maneira semelhante às egípcias, sem compreender plenamente as diferenças
entre os costumes das duas culturas. Mas por que o altar foi construído com os espelhos das mulheres? Os hebreus já haviam oferecido ouro dos despojos do Egito para suprir as necessidades do tabernáculo. Eles construíram tanto que Moisés precisou pedir que parassem, pois já tinha recurso suficiente. Êxodo capítulo 36, versículos 5 e 7. No capítulo 38, vemos que as mulheres também participaram, entregando seus espelhos feitos de bronze polido, que provavelmente estavam entre os tesouros trazidos do Egito. A entrega desses espelhos pode ter sido uma oferta voluntária dessas mulheres, simbolizando sua devoção ao eterno Criador. Esse gesto poderia refletir o desejo de abandonar a autoimagem e o orgulho, voltando somente os seus olhos para o eterno Deus, o libertador. Ou talvez, ao receberem as instruções divinas, entenderam que não precisavam mais seguir os costumes das mulheres egípcias ou o costume dos egípcios. Agora, faziam parte de um povo separado, pertencente ao Deus Criador. E não viviam mais em uma terra de idolatria. Mas qual era a função dessas mulheres? Precisamos olhar bem. A Bíblia não especifica o papel exato dessas mulheres na entrada da tenda da congregação. Contudo, não parece que fossem responsáveis por recepcionar aqueles que estavam chegando, que vinham oferecer sacrifícios ou distribuir algo semelhante a um boletim com orientações. É provável que seu serviço estivesse relacionado à oração, intercessão ou algum tipo de auxílio espiritual, refletindo sua dedicação ao Senhor em meio à comunidade de Israel. Depois de passar pelo Mar Vermelho, Miriam e outras mulheres louvaram ao Senhor com adufes e danças. Talvez seja essa a função das mulheres. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres acompanharam, tocando pandeiro e dançando. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Talvez isso tenha estabelecido o precedente para que as mulheres na porta do tabernáculo levassem a fazer isso. Louvor, adoração. Eles poderiam ter louvado a Deus com música ou dança, o que refletiria uma atitude de adoração e arrependimento quando as pessoas entrassem pelos portões. Essas mulheres também poderiam ter ajudado o próprio tabernáculo de alguma forma. O único outro lugar nas Escrituras em que as mulheres estão mencionadas como servindo dessa maneira é em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Ora, Eli era muito velho e ele viu tudo o que seus filhos fizeram a todo Israel, como se deitaram com as mulheres que se reuniam à porta da tenda da congregação. Aparentemente, esse foi um ritual contínuo ao longo dos anos, pois as mulheres mencionadas aqui como ainda se reunindo na porta do tabernáculo. Podemos ver pela atividade que a atitude em relação aos seus deveres havia degenerado e não mais glorificava a Deus. Algumas mulheres na Bíblia que serviram, a Bíblia nos dá outros exemplos de mulheres que serviram ao longo do tempo na história de Israel. Ruth ajudou Noemi, ela estava disposta a deixar sua terra natal e tudo que lhe era familiar para cuidar de sua sogra. Seu conhecimento, sua fé, a fé de Noemi, possivelmente a fé também do marido, antes dele morrer, teve um impacto no resto de sua vida. Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que seu marido morreu. Eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. Ruth capítulo 2, versículo 11. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Louvado seja Deus, né? Ruth capítulo 2, versículo 12. Raabe também salvou os espias. Em vez de obedecer ao seu próprio rei,
ela escondeu os espias israelitas porque viu o poder de Deus. Josué capítulo 1, versículo 9 e versículo 11. Ela, porém, os trouxera para o eirado e o escondera com haste de linho que pusera em ordem no eirado. Josué capítulo 2, versículo 6. Outra também que serviu, Esther, arriscou sua vida para salvar a nação. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias, não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Esther capítulo 4, versículo 16. Ana adorou no templo e foi recompensada ao ver o jovem Messias. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 38. E diz assim o texto: havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Lucas capítulo 2, versículo 36. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Lucas capítulo 2, versículo 37. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 38. Amados irmãos e irmãs, várias mulheres seguiram o Salvador e foram devotas. Ficou evidente na cruz quando ele foi crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 55. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Mateus capítulo 27, versículo 55. Note o texto. Haviam ajudado no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo elogiou várias mulheres que ajudaram nas igrejas que ele estabeleceu. Evodia e Sintique aparentemente tiveram algum tipo de desacordo, mas ainda assim foram elogiadas pelo apóstolo Paulo como uma das que trabalhavam com ele no ministério, na missão, no evangelho. Inclusive, eu já trouxe mensagens sobre Evodia e Sintique. Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Fala de Lídia, uma vendedora de púrpura, que também já trouxe mensagem sobre ela, que depois de receber o Senhor, abriu sua casa para o apóstolo Paulo e seus companheiros de missão. No capítulo 16 de Romanos, várias mulheres estão nas saudações mencionadas pelo apóstolo Paulo, e ele elogia pelas ações, pelas atitudes. E claro, não podemos esquecer Maria, que se dizia serva do nosso Senhor. Sua vida mudou porque ela se submeteu à palavra que lhe foi dada e foi abençoada com o nascimento do Messias no seu ventre. O legado e a devoção no serviço. É possível que as mulheres que abriram mão de seus espelhos para servir estivessem na porta do tabernáculo em grupos e se revezavam em segmentos de tempo em tempo, de modo em que suas participações eram ininterruptas. Amados irmãos, eu posso pensar que elas estavam ali sim, adorando o Senhor. Podemos seguir o exemplo de devoção que aquelas mulheres tinham, deixaram nas reuniões e no seu serviço ao Senhor. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, e diz assim o texto: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. É tão maravilhoso saber que existem várias oportunidades no corpo de Cristo para ministrar uns aos outros, para edificar uns aos outros, para glorificar a Deus com o nosso sacrifício no serviço ao Senhor. É maravilhoso saber. Irmãos, o altar de bronze pode ter ficado brilhado nas laterais, como os espelhos.
podiam refletir a imagem de pessoas diante dele, ao ver a oferta substitutiva no fogo. Isso poderia tê-lo lembrado de seu orgulho e da exibição do pecado, sendo queimado por vez. Também podemos desistir do que representaria os epitomes de bronze e da autorreflexão em nossas vidas. Seguir o Senhor Jesus Cristo é tomar a nossa cruz e segui-lo. Marcos capítulo 8, versículo 34. João declarou dizendo: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. João capítulo 3, versículo 30. Na tradução antiga ele diz: ele deve crescer e eu devo diminuir. João capítulo 3, versículo 30. Leia esse texto, leia os textos que eu mencionei e Deus vai te abençoar. Assim como Deus converteu os hebreus para fora do Egito e trabalhou em seus corações no deserto, ele também deseja nos libertar das coisas que nos prendem e transformar nossas vidas. Hoje, Deus nos chama a abandonar tudo o que nos afasta dele e devemos de confiar no seu plano, mesmo quando enfrentamos desertos na vida. Você está disposto a deixar para trás as idolatrias modernas, os hábitos antigos e as falsas seguranças para seguir o Deus de todo o coração? Permita que ele seja o Senhor da sua vida, o centro, e molde seu caráter, assim como fez com as hebreias, com os hebreus. Escolha confiar na direção divina, certo que ele sempre prepara um caminho para a liberdade e a verdadeira paz. Hoje é o dia de dar mais um passo de fé. Você está pronto para isso? Obrigado pela sua presença, obrigado por ouvir esta mensagem. Recomendo que deixe o seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho e nos veremos num próximo vídeo. Até mais.